O milagre que mudou a vida de Luciana, quando a fé venceu a doença de Charcot-Marie-Tooth. Luciana sempre foi uma mulher forte. Aos 32 anos, trabalhava como professora em uma escola pública de São Paulo, criava sozinha seu filho de 8 anos, Miguel, e ainda cuidava da mãe idosa, Dona Maria. Apesar das dificuldades, ela nunca se queixava. Até que, há 2 anos, seus pés começaram a falhar. No início, eram apenas tropeços bobos, como se o chão estivesse irregular. Depois, veio a fraqueza nas pernas, uma dor latejante que subia pelas panturrilhas e a sensação de que seus pés estavam dormindo o tempo todo. Os médicos demoraram a dar um diagnóstico, até que, após exames e mais exames, veio a notícia que abalou sua vida: doença de Charcot-Marie-Tooth, CMT, uma neuropatia hereditária degenerativa que não tem cura. Com o tempo, você pode perder a capacidade de andar, disse o neurologista, friamente. Luciana saiu do consultório com as pernas trêmulas, mas não foi o medo da doença que a derrubou, foi a ideia de não poder mais segurar a mão de Miguel para atravessar a rua, de não conseguir levar Dona Maria ao médico, de se tornar um peso para quem ela tanto amava. Naquela noite, sentada na beira da cama, ela chorou até não ter mais lágrimas. Por que isso está acontecendo comigo, Deus? Sussurrou, com as mãos apertando um terço que ganhará da avó anos atrás. Foi então que sua vizinha, Dona Jandira, bateu à porta. Minha filha, eu vi você chegando do médico com essa cara. O que foi? Luciana desabafou tudo, e Dona Jandira, que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus há anos, segurou suas mãos com firmeza. Você precisa ir comigo amanhã. Lá, Deus opera milagres. Eu já vi gente sarar de coisa pior que essa. Não é falta de remédio, é falta de fé. O primeiro passo rumo à fé. No domingo seguinte, Luciana entrou pela primeira vez na Universal, arrastando os pés com dificuldade. O templo estava cheio, o coro cantava com paixão, e o pastor, no altar, falava sobre a fé que move montanhas. Deus não é Deus de impossíveis e Ele é o Deus que faz o impossível virar possível, declarou, com uma convicção que fez o coração de Luciana acelerar. Quando o pastor chamou os enfermos para a frente, ela hesitou. Vai, minha filha, Dona Jandira incentivou. Com as pernas pesadas, Luciana se levantou e, apoiada na cadeira à frente, chegou até o altar. O pastor a olhou nos olhos, colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, essa doença sai agora. Os nervos se regeneram, os músculos se fortalecem. O sangue de Jesus purifica cada célula do seu corpo. Luciana sentiu algo estranho, um calor percorreu suas pernas, como se uma corrente elétrica a atravessasse. Ela tremia, e lágrimas escorriam sem controle. Creia, irmã. A sua cura já está feita, o pastor gritou, enquanto os irmãos ao redor levantavam as mãos em oração. Quando ela tentou dar um passo, ainda sentia fraqueza, mas algo dentro dela havia mudado. Pela primeira vez em meses, ela teve esperança. A corrente de oração e a fogueira santa. Nos dias seguintes, Luciana passou a frequentar a igreja com assiduidade. Participou da corrente de oração das 7 horas, onde dezenas de pessoas se reuniam para clamar a Deus por milagres. Lá, ela aprendeu que a fé não é passiva, é uma batalha. O inimigo quer te ver doente, derrotada, mas Jesus já venceu, dizia a obreira que liderava as orações, enquanto todos repetiam: eu creio. Eu recebo. Ela também começou a participar das vigílias de sexta-feira, onde a fogueira santa, um momento de oração intensa com imposição de mãos e unção com óleo, acontecia. Em uma dessas noites, enquanto o pastor ungido passava o óleo em sua testa, ela sentiu novamente aquele calor nas pernas, desta vez mais forte. Essa unção é o poder de Deus para te libertar, o pastor declarou. Luciana caiu de joelhos, chorando, enquanto as irmãs ao seu lado oravam em línguas, intercedendo por sua cura. Mas não era só oração. Luciana também começou a participar das campanhas de fé, como a campanha dos 7 pães e 7 peixes, onde ela jejuou e orou por 7 dias, oferecendo sua oferta com fé. Deus não precisa do seu dinheiro, Ele quer o seu coração, explicou o pastor. E ela entendeu, a prosperidade não era só financeira, era saúde, paz, restauração. O milagre no culto de libertação. 3 meses depois de começar sua jornada na Universal, Luciana chegou ao templo para um culto de libertação. Dessa vez, ela não precisou se apoiar nas cadeiras para andar, suas pernas estavam mais firmes, embora ainda sentisse formigamentos.
O pastor anunciou que aquele seria um dia de milagres extraordinários, e o Espírito Santo já estava agindo no lugar. Quando o pastor chamou os que tinham problemas nos pés ou nas pernas, Luciana se levantou sem hesitar. Desta vez, ela foi até o altar correndo, mesmo com a dor. O pastor a recebeu com um sorriso e, após uma breve oração, pediu que ela desse alguns passos. Ande, irmã. Mostre para o diabo que você está curada. Luciana respirou fundo e deu o primeiro passo. Depois, outro. E outro. Sem dor. Sem fraqueza. Os irmãos ao redor começaram a gritar: Glória a Deus! É milagre! Ela chorava, ria, pulava. Eu estou curada. Eu estou curada, repetia, enquanto o pastor declarava: Isso não é emoção, é a obra de Jesus Cristo. Os médicos depois confirmariam: seus exames mostravam melhora significativa na condução nervosa, algo que, para a medicina, era impossível em tão pouco tempo. Continue o tratamento, disseram, mas Luciana sabia, aquele milagre não viera dos remédios, mas da fé. A transformação e a lição de vida. Hoje, Luciana não só caminha normalmente como corre com Miguel no parque, leva Dona Maria às consultas sem ajuda e até voltou a dançar forró, sua paixão de juventude. Mas o maior milagre não foi só físico, ela descobriu que a fé é um estilo de vida. Antes, eu achava que Deus só ouvia os pedidos dos outros. Hoje, sei que Ele me ouve, me vê e age por mim, testemunha ela, sempre que sobe ao altar para dar seu testemunho de cura. A Universal me ensinou que a fé sem obras é morta. Não adianta só pedir, tem que lutar, jejuar, oferecer, crer de verdade. Ela também aprendeu sobre a importância do dízimo e das ofertas. No começo, eu pensava: como vou dar se estou precisando? Mas quando obedeci, Deus abriu portas que eu nem imaginava. Hoje, minha casa é abençoada, meu filho está na melhor escola, e minha mãe tem todo o cuidado que precisa. Sua lição final é simples, mas poderosa: Deus não muda a sua situação para você crer nele, Ele quer que você creia nele para mudar a sua situação. E Luciana vive isso todos os dias, como prova viva de que, na Igreja Universal, os milagres não são lendas, são realidades para quem crê. Hoje, quando alguém lhe pergunta como foi curada de uma doença sem cura, ela sorri e responde, com 3 coisas: a graça de Deus, a fé que não desiste e uma igreja que ensina a lutar. E assim, mais uma alma é inspirada a buscar seu próprio milagre. A vida de Luciana se tornou um farol de esperança para muitas pessoas que chegavam à Universal com o coração partido. Um dia, enquanto ela compartilhava seu testemunho na reunião das terças-feiras, uma mulher chamada Marisa, sentada nos fundos do templo, não conseguia conter as lágrimas. Ela tinha acabado de receber um diagnóstico de câncer em estágio avançado e, pela primeira vez, sentiu que havia uma saída. Marisa se aproximou de Luciana após o culto e, com a voz trêmula, perguntou: como você conseguiu manter a fé quando tudo parecia perdido? Luciana a abraçou forte e respondeu: eu não mantive a fé sozinha. Foi aqui, neste lugar, que aprendi a orar com autoridade, a jejuar com propósito e a confiar que Deus não abandona ninguém. Ela então levou Marisa até a frente do altar, onde juntas clamaram por um milagre. Os dias seguintes não foram fáceis. Marisa enfrentou quimioterapias, mas, diferente de antes, agora ela não se sentia sozinha. Toda semana, Luciana e outras irmãs da igreja a visitavam, oravam com ela e a lembravam: a batalha é do Senhor. Em uma dessas visitas, Marisa confessou: pela primeira vez, sinto que minha fé é maior que o meu medo. 3 meses depois, os médicos ficaram estarrecidos. Os exames não mostravam mais vestígios da doença. É um caso raro, quase inexplicável, disse o oncologista. Mas Marisa sabia a verdade: não era sorte, era Deus respondendo à fé dela. Quando voltou à igreja para dar seu testemunho, ela seguiu o exemplo de Luciana e trouxe sua oferta de gratidão. Se Deus me deu a vida de volta, como não vou retribuir? Declarou, com os olhos brilhando. A história de Marisa se espalhou, e logo outras pessoas começaram a procurar Luciana, não só por curas físicas, mas por restauração emocional e financeira. Um homem chamado Roberto, desempregado há 2 anos, chegou à igreja arrasado. Já não aguento mais ver minha família passar necessidade, desabafou. Luciana o encorajou: Deus não olha para o que você não tem, mas para o que você está disposto a entregar a Ele.
Roberto começou a frequentar as reuniões de prosperidade, aplicou os ensinos sobre dízimo e ofertas, e em menos de um mês recebeu uma proposta de trabalho que mudaria sua vida. O que antes era uma família em crise se tornou um lar de bênçãos. Roberto e sua esposa, que antes brigavam por dinheiro, agora oravam juntos pela manutenção das bênçãos. Aprendi que o milagre não é só receber, é também mudar de dentro para fora, ele disse, emocionado, ao contar seu testemunho. Cada história como a de Luciana, Marisa e Roberto se multiplicava, provando que a Igreja Universal não era apenas um lugar de pregações, mas um campo de batalhas vencidas. As pessoas que antes chegavam com o peso do mundo nos ombros saíam com um sorriso no rosto e uma certeza no coração: se Deus fez por eles, pode fazer por qualquer um. E Luciana, que já tinha sido uma mulher quebrada, agora via sua vida como um instrumento nas mãos de Deus. Toda vez que alguém lhe perguntava como ela conseguia ajudar tantas pessoas, sua resposta era sempre a mesma: não sou eu. É o Espírito Santo que age através daqueles que se dispõem a servir. Ela tinha aprendido que o maior milagre não era só a cura do corpo ou a resolução dos problemas, mas a transformação de uma vida que, antes vazia, agora transbordava propósito. Hoje, quando Luciana olha para trás, não vê mais a mulher doente e desesperada que entrou pela primeira vez na Universal. Vê uma guerreira, uma vencedora, e acima de tudo, uma filha de Deus que descobriu que, com fé e obediência, não há limite para o que ele pode fazer. E essa história não termina aqui porque todos os dias, em algum lugar, outra pessoa está prestes a viver o seu próprio milagre. Na mesma semana em que Luciana compartilhava seu testemunho no altar, uma jovem chamada Mariana entrou pela primeira vez na Universal, arrastando consigo um peso que ninguém via, mas que a esmagava por dentro. Ela tinha apenas 24 anos, mas seus olhos já carregavam o cansaço de quem desistiu de sonhar. Há 3 anos, um acidente de carro havia tirado a vida de seu noivo e deixado ela com uma lesão na coluna que os médicos disseram ser irreversível. Você nunca mais andará sem muletas, foi a sentença que ouviu. Pior que a dor física era a dor da alma, a culpa por ter sobrevivido, a raiva de Deus por ter permitido aquilo, e a sensação de que sua vida havia terminado naquele dia chuvoso na estrada. Mariana não queria estar ali. Foi quase arrastada por uma colega de trabalho que, cansada de vê-la se afundar em antidepressivos e isolamento, insistiu: vem só uma vez. Se não gostar, nunca mais te convido. Ela entrou de má vontade, sentou-se no fundo, cruzou os braços e pensou: isso aqui não é para mim. Mas então, algo inesperado aconteceu. Enquanto o pastor falava sobre a fé que move montanhas, Mariana sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se uma mão invisível tocasse suas costas. Ela tentou ignorar, mas a sensação só aumentava. De repente, uma voz interior clara, como se alguém tivesse sussurrado em seu ouvido, disse: levanta. Seu coração disparou. Não posso, pensou, apertando as muletas com força. Mas a voz veio novamente, mais firme: solte as muletas. Eu te sustento. Com as mãos tremendo, Mariana obedeceu. Primeiro, soltou uma muleta. Depois, com lágrimas escorrendo, largou a outra. E então, ela se levantou. Não com dor, não com esforço, como se nunca tivesse precisado daquelas muletas. Um grito abafado saiu de sua garganta, e antes que percebesse, estava correndo em direção ao altar, enquanto a igreja inteira explodia em louvor. O pastor, emocionado, abraçou-a e perguntou: o que você sente agora? Mariana, sem palavras, apenas apontou para os pés e balbuciou: estou curada. Mas não era só o corpo. Enquanto caía de joelhos, ela sentiu algo dentro dela se quebrar e se reconstruir ao mesmo tempo: o perdão que há anos se recusava a dar a si mesma, a paz que achava impossível, e uma certeza inabalável de que Deus não a havia abandonado. Ele só estava esperando o momento certo para mostrar que, mesmo nas ruínas, ele constrói milagres. Nos dias que seguiram, Mariana voltou à igreja não mais como uma visitante cética, mas como uma discípula. Ela começou a servir no departamento de jovens, compartilhando sua história com outros que, como ela, achavam que suas feridas eram profundas demais para sarar. Se Deus pode me tirar das muletas e do fundo do poço, Ele pode fazer qualquer coisa, dizia, com os olhos brilhando de uma fé que agora ninguém podia apagar. E foi assim que, sem planejar, Luciana e Mariana se encontraram no mesmo grupo de oração. 2 mulheres, 2 batalhas diferentes, mas a mesma descoberta, que a Universal não era só um lugar de curas, mas de renascimento.
Enquanto oravam juntas uma noite, Mariana confessou: eu achava que meu milagre era só andar de novo. Mas o verdadeiro milagre foi Deus me mostrar que eu ainda tinha uma vida para viver e que Ele estava nela. Luciana sorriu, lembrando de sua própria jornada. Isso é o que Ele faz, disse, colocando a mão no ombro da jovem. Deus não nos tira só da dor. Ele nos leva para um propósito que a gente nem imaginava que existia. E enquanto as duas saíram da igreja naquela noite, sob um céu estrelado, nenhuma delas sabia que, dali a poucos dias, uma terceira pessoa entraria pelas portas com um coração partido e uma história que parecia sem saída. Mas essa é uma história que ainda está para ser contada. Porque na Universal, os milagres não têm fim. Eles só esperam por quem está disposto a acreditar. Dias depois, enquanto o sol da manhã aquecia as calçadas de São Paulo, uma mulher chamada Rafaela entrou na Universal com os olhos inchados de tanto chorar. Ela carregava uma bolsa pesada não pelo que tinha dentro, mas pelo peso que levava na alma. Há 3 meses, seu filho de 7 anos, Pedro, havia sido diagnosticado com uma doença rara que os médicos disseram não ter cura. Ele não vai passar dos 10 anos, foi a frase que ecoava em sua mente como uma sentença. Rafaela já havia tentado de tudo: hospitais particulares, benzedeiras, promessas a santos de outras religiões. Nada adiantara. Até que, no ponto de ônibus, uma senhora de voz calma lhe falou: minha filha, quando a medicina não tem mais resposta, Deus tem. Vá à Universal. Lá, Jesus opera o impossível. Ela deu o endereço escrito num papel amassado, e algo dentro de Rafaela a fez guardar aquele pedaço de papel como se fosse sua última esperança. Agora, ali dentro, enquanto olhava para o altar iluminado, ela sentiu um nó na garganta. Não sabia orar direito, não conhecia a Bíblia, mas quando o pastor começou a falar sobre a fé que move montanhas, algo dentro dela estremeceu. Deus não é um Deus de meia solução, a voz do pastor ecoou. Ele é o Deus que ressuscita o que estava morto, que restaura o que estava perdido, que cura o que os homens dizem ser incurável. Rafaela segurou o banco à sua frente com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Lágrimas escorriam sem controle, mas dessa vez não eram só de dor. Era como se uma centelha de esperança, que ela achava apagada para sempre, começasse a arder de novo. Quando o pastor pediu para que quem precisasse de um milagre levantasse a mão, ela hesitou. Mas então lembrou do sorrisinho do Pedro, da forma como ele segurava seu rosto com as mãozinhas e dizia: mãe, vai ficar tudo bem, você vai ver. E foi isso que a fez levantar o braço trêmulo. Os obreiros se aproximaram, impuseram as mãos sobre ela e começaram a orar com uma autoridade que Rafaela nunca tinha visto antes. Em nome de Jesus, essa doença é quebrada. O sangue de Cristo fala por Pedro. A ciência se cala onde a fé de Deus se levanta, declarava um deles, enquanto Rafaela sentia algo quente percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica dívida a estivesse envolvendo. Ela não soube explicar depois como, mas quando saiu da igreja naquele dia, levava consigo uma paz que não fazia sentido. Não era a cura ainda, mas era a certeza de que, pela primeira vez em meses, ela não estava sozinha naquela batalha. Naquela mesma noite, Pedro, que há semanas mal conseguia se levantar da cama, pediu água. Rafaela, já acostumada a atendê-lo com o coração partido, se levantou para pegar o copo. Mas quando voltou, encontrou o menino sentado na beira da cama, os pés no chão, olhando para ela com um brilho nos olhos que ela não via há tempo. Mãe, eu tô com fome, disse ele, e a voz não estava fraca como antes. Estava firme. Viva! Rafaela caiu de joelhos, o copo d'água escorrendo pela mão. Meu Deus, ela repetia, enquanto abraçava o filho como se fosse a primeira vez. Pedro riu, confundido com a reação dela, mas feliz com aquele abraço apertado. Eu falei que ia ficar tudo bem, mãe, murmurou, e Rafaela soube, naquele instante, que havia testemunhado algo que nenhum médico poderia explicar. No domingo seguinte, ela voltou à Universal, mas dessa vez não sozinha. Pedro, agora correndo pelos corredores da igreja, foi levado ao altar pelo pastor, que o apresentou à congregação como um milagre vivo. Esse menino estava marcado para morrer, mas Jesus escreveu um novo capítulo na história dele, declarou, enquanto a igreja inteira explodia em louvor. Rafaela, com os olhos brilhando, olhou para o céu como se pudesse ver Deus ali, sorrindo para ela. E então, entre lágrimas de gratidão, ela sussurrou: agora eu entendo. O milagre não é só a cura.
É saber que, mesmo quando tudo parece perdido, Ele está lá escrevendo a nossa história com suas próprias mãos. E enquanto a música de vitória tocava e as pessoas dançavam em celebração, mais alguém entrou pela porta dos fundos da igreja, com o rosto marcado pela derrota e o coração cheio de dúvidas. Mas isso já é outra história que está só começando. Porque na Universal, a cada dia, a fé de alguém é reacesa e o impossível se torna apenas mais um testemunho do poder de Deus. O milagre completo e a lição que ficou. O homem que entrou pela porta dos fundos era Carlos, um pai desesperado cujo filho de 8 anos lutava contra uma doença rara há anos. As palavras dos médicos haviam sido duras: não há mais o que fazer. Mas ali, entre os cânticos de vitória, ele viu Rafaela, aquela mesma mulher que, meses antes, chegara arrastando uma cruz de dor semelhante. Agora, ela dançava, viva, restaurada. Se Deus fez por ela, pensou, enquanto as lágrimas queimavam seus olhos. Sem dizer uma palavra, Carlos ajoelhou-se no altar. E então, como um sussurro no vento, ouviu a mesma voz que Rafaela descrevera: confie em mim, mesmo quando não enxergar o caminho. Naquela noite, não houve relâmpagos nem trombetas, apenas uma paz que invadiu sua alma, como se o próprio Deus segurredasse sua mão. Uma semana depois, os exames do menino, inexplicavelmente, mostravam remissão total. Os médicos não têm explicação, disseram. Mas Carlos sabia, era a mesma caneta que reescrevera a história de Rafaela, agora traçando novas linhas em sua família. A reflexão que fica. Às vezes, o milagre não vem como esperamos, nem sempre é a cura instantânea ou a solução mágica. Às vezes, é a força para levantar quando o chão parece sumir. É a mão que nos segura no escuro, o abraço de um estranho que se torna família, a fé que renasce quando tudo indica que devíamos desistir. Deus não promete um caminho sem pedras, mas promete segurar nossa mão em cada uma delas. A lição. A vida não é sobre esperar o milagre, é sobre reconhecê-lo nas pequenas coisas, no sorriso de quem já chorou, na esperança que renasce onde só havia cinzas, na certeza de que, mesmo quando o capítulo parece terminado, Deus está escrevendo o próximo. E Ele nunca usa pontuação final onde ainda há história para ser vivida. Naquela igreja, enquanto as luzes se apagavam e os últimos fiéis saíam em silêncio, uma verdade ecoava nos corações: os maiores milagres não são os que mudam as circunstâncias, mas os que transformam quem nós somos nelas. E assim, mais uma noite se tornava manhã e mais uma história de impossível se transformava em testemunho. Porque para Deus, o final sempre é só o começo.